A ação diária de 5 minutos que reverte a disfunção erétil vascular após os 60. Você sabe, não se trata apenas daqueles momentos tranquilos no quarto. É um sinal de que algo mais profundo pode estar acontecendo dentro do seu corpo. Essa é a dura verdade sobre a disfunção erétil vascular. Ela frequentemente é o primeiro sussurro das suas artérias de que elas estão começando a ter dificuldades. E se você tem mais de 60 anos, como muitos de nós, pode estar pensando: isso é só parte de envelhecer? Pois bem, uma pesquisa da Universidade de Tóquio em 2022 mostra que homens com DE são 3 vezes mais propensos a ter um ataque cardíaco nos próximos 5 anos do que aqueles que não têm. Isso é um fato do estudo deles sobre a saúde arterial em populações envelhecidas, publicado no Journal of the American College of Cardiology. E é por isso que não podemos ignorar isso por mais tempo. Eu sou o Dr. Friedman e passei anos ajudando milhares de pacientes como você a recuperar sua vitalidade sem ir direto para pílulas ou procedimentos. Hoje, vamos mergulhar em como um simples hábito de 5 minutos pode abrir aquelas artérias estreitadas, melhorar o fluxo sanguíneo onde mais importa e ajudar você a se sentir como você mesmo de novo. Mas antes de chegarmos lá, deixa eu te perguntar isso. Você já se perguntou por que o seu médico pode não ter conectado os pontos entre a sua DE e o seu coração? Fique comigo, e eu vou mostrar exatamente o que fazer a respeito. Se isso ressoar com você, clique no botão de inscrever-se para não perder os passos que podem mudar tudo. E deixe um comentário abaixo. Qual é uma mudança que você está pronto para fazer hoje para assumir o controle? Agora, vamos falar sobre por que isso importa em uma escala maior. Estudos do CDC estimam que mais de 30 milhões de homens apenas nos Estados Unidos lidam com disfunção erétil, e após os 60 anos, esse número salta para quase 50%. Mas aqui está o perigo real. Quando aquelas artérias pequenas se estreitam, não afeta apenas a sua vida íntima, é um sinal de alerta para todo o seu sistema cardiovascular. Pense nisso como uma mangueira de jardim que está se entortando. No início, a água escorre devagar, mas eventualmente ela pode estourar sob pressão. Neste vídeo, você vai aprender a biologia por trás disso, os sinais iniciais para ficar de olho e um protocolo passo a passo para lutar de volta. Tudo baseado nas pesquisas mais recentes de lugares como a Sociedade Europeia de Cardiologia, institutos líderes de gerontologia japoneses e os principais hospitais universitários americanos. Vamos cobrir tudo, desde exames para pedir ao seu médico até uma rotina diária que pode fazer uma diferença real, tudo em linguagem simples, sem enrolação. E aqui está o mais importante que eu quero que você leve disso antes mesmo de começarmos. Isso não é uma história sobre o que foi perdido, isso é uma história sobre o que pode ser recuperado, com as informações certas, os hábitos diários certos e um médico que está ouvindo. Vamos começar. A biologia. Por que suas artérias estão falando com você? Passando para como seu corpo normalmente lida com isso. Imagina os seus vasos sanguíneos como uma rede de mangueiras de jardim flexíveis, levando sangue como água para todas as partes do corpo. Quando tudo está funcionando direito, uma molécula chamada óxido nítrico age como um sinal para relaxar aquelas mangueiras, permitindo que o sangue flua livremente, especialmente para áreas que precisam disso para, bem, aqueles momentos íntimos. O óxido nítrico é produzido pelas células endoteliais que revestem as suas artérias. Pense nessas células como revestimento de borracha por dentro da mangueira de jardim, mantendo tudo liso, escorregadio e flexível. Quando esse revestimento está saudável, o sangue flui do jeito que deve, mas após os 60 anos, o desgaste de fatores como pressão alta, colesterol alto, histórico de fumar ou até inflamação crônica de baixo grau pode danificar aquelas células endoteliais. Isso é o que os médicos chamam de disfunção endotelial, e é um dos sinais iniciais e mais mensuráveis de doença vascular. Quando aquelas células são danificadas, elas produzem menos óxido nítrico. Sem esse sinal, os seus vasos sanguíneos não conseguem relaxar corretamente. Eles ficam rígidos e estreitos, como tubos velhos entupidos de ferrugem, reduzindo a pressão e o fluxo sanguíneo para todos os órgãos do corpo, incluindo aqueles que mais importam para a intimidade. E aqui está o que a maioria dos homens não percebe. As artérias no pênis são entre as menores do sistema cardiovascular, com cerca de 1 a 2 milímetros de diâmetro. Isso significa que elas frequentemente são as primeiras a mostrar sinais de estreitamento, muito antes de você notar qualquer dor no peito ou cãibras nas pernas.
aquelas pequenas artérias penianas já estão soando o alarme. É por isso que pesquisadores da Sociedade Europeia de Cardiologia descreveram a disfunção erétil como um evento sentinela, um canário na mina de carvão, por assim dizer, para doenças cardiovasculares mais amplas. Um artigo de 2021 da Universidade de Utrecht, publicado no European Heart Journal, confirmou que a DE precede um evento cardíaco em uma média de 3 a 5 anos em homens com mais de 60 anos que têm fatores de risco vascular subjacentes. Isso é uma janela de 3 a 5 anos em que intervenções no estilo de vida podem realmente mudar a trajetória. Agora, vários processos biológicos aceleram esse dano à medida que envelhecemos. Primeiro, o estresse oxidativo, um desequilíbrio entre radicais livres e os antioxidantes que o seu corpo usa para neutralizá-los, ataca diretamente as células endoteliais. Segundo, a inflamação crônica, muitas vezes impulsionada pela gordura visceral abdominal, inunda as suas artérias com moléculas sinalizadoras que promovem a formação de placa. Terceiro, a redução natural da testosterona após os 50 anos diminui o estímulo para a produção de óxido nítrico. E quarto, a resistência à insulina, mesmo em homens que não foram diagnosticados com diabetes, prejudica a capacidade do endotélio de responder às demandas do fluxo sanguíneo. A boa notícia: cada um desses 4 processos pode ser significativamente desacelerado e, em alguns casos, parcialmente revertido por meio de mudanças no estilo de vida direcionadas. A solução não é complicada. Vamos chegar ao protocolo exato em breve, mas, por enquanto, saiba que ações simples, como adicionar certos alimentos à sua rotina matinal, podem ajudar a limpar esses canos e restaurar o fluxo, começando com apenas alguns minutos de preparação todas as manhãs. A sua mangueira de jardim pode voltar a ser flexível. Isso não é pensamento positivo, é o que a ciência diz. Sinais de alerta precoce, aprendendo a ler os sinais. Não espere as coisas piorarem. Preste atenção aos sinais de alerta, porque o seu corpo é surpreendentemente bom em dar pistas se você souber como ouvir. Estágio inicial. Você pode notar dificuldades ocasionais para conseguir ou manter uma ereção, especialmente quando isso está ligado a estresse, cansaço ou uma refeição pesada. É como se o seu corpo estivesse dando um aviso sutil, um tapinha no ombro, e não um grito. Nesse estágio, as artérias estão levemente restringidas e o dano ainda é altamente reversível. Você também pode perceber que as ereções matinais, que são um teste cardiovascular natural que o seu corpo faz durante a noite, estão se tornando menos frequentes ou menos firmes. Isso vale a pena observar. Estágio moderado. Isso acontece com mais frequência, mesmo quando você está relaxado e as condições parecem ideais. Você também pode notar cansaço que surge mais cedo do que o esperado durante a atividade física, cãibras leves ou sensação de peso nas pernas durante caminhadas mais longas, ou a impressão de que a sua resistência não é mais o que era. Pense nisso como os canos começando a mostrar pressão real. A água ainda passa, mas não com força total, e o esforço é maior. As diretrizes de 2023 da Sociedade Europeia de Hipertensão, publicadas no Journal of Hypertension, destacam especificamente esse grupo de sintomas como um motivo para avaliar o risco cardiovascular de forma abrangente, e não apenas tratar a disfunção erétil isoladamente. Estágio grave. Se você estiver sentindo desconforto no peito, falta de ar com esforço mínimo ou incapacidade completa de conseguir uma ereção, apesar de todos os esforços, isso significa que o seu corpo está passando de um sussurro para uma conversa completa, e é hora de ligar para o seu médico hoje, e não na semana que vem. Esses sintomas podem indicar um bloqueio arterial significativo, que coloca o seu coração em risco real. Isso não é para alarmar, é para agir. Mais um sinal que os homens frequentemente ignoram: pés ou mãos frios, mesmo em condições quentes. Quando a circulação está comprometida, o corpo prioriza o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, o coração e o cérebro, e a circulação periférica sofre. Se os seus pés estiverem consistentemente frios e você também estiver enfrentando disfunção erétil, isso é um padrão que vale a pena discutir com o seu médico. Ação prática: mantenha um registro simples por 2 semanas. Anote as manhãs em que você acorda com uma ereção, qualquer episódio de cansaço durante caminhadas, qualquer desconforto nas pernas, e a qualidade do seu sono. Isso leva apenas 30 segundos por dia e fornece ao seu médico informações realmente úteis, em vez de um relato vago. As diretrizes de 2022 da Sociedade Japonesa de Circulação, publicadas no Circulation Journal,
recomendam exatamente esse tipo de monitoramento pelo paciente como o primeiro passo para identificar o risco vascular em homens com mais de 60 anos. Você é a sua melhor fonte de dados. O roteiro de diagnóstico, 10 perguntas para fazer ao seu médico quando se trata de obter um diagnóstico. Aqui está o meu roteiro. Comece pedindo ao seu médico para fazer esses testes específicos pelo nome. Eu quero que você entre nessa consulta preparado, porque pacientes preparados recebem um atendimento melhor. Anote isso ou tire uma captura de tela dessa sessão. Primeiro, diga: Doutor, podemos fazer um ultrassom Doppler peniano para verificar o fluxo sanguíneo nas artérias? Isso vai mostrar diretamente se há estreitamento, mede a velocidade do sangue nas artérias penianas e é considerado o padrão ouro para o diagnóstico de disfunção erétil vascular. Segundo, eu gostaria de um painel lipídico para medir os meus níveis de colesterol, já que o LDL alto pode piorar os problemas vasculares. Peça especificamente pelo tamanho das partículas de LDL, e não apenas pelo número padrão, pois as partículas de LDL pequenas e densas são mais danosas para as paredes arteriais. Terceiro, vamos fazer um teste de glicose em jejum para descartar diabetes, que danifica os vasos sanguíneos. Até o pré-diabetes, glicose em jejum entre 100 e 125, prejudica significativamente a função endotelial. Quarto, e se eu verificar a pressão arterial com um monitor ambulatorial de 24 horas para ter mais precisão? Leituras únicas no consultório podem ser enganosas. Um perfil de 24 horas ajuda a detectar a hipertensão oculta que os exames padrão acabam perdendo. Quinto, podemos fazer um teste para a proteína C reativa de alta sensibilidade para ver se a inflamação sistêmica está contribuindo. Isso é diferente da CRP padrão. Certifique-se de especificar a de alta sensibilidade, pois ela é bem mais sensível à inflamação vascular de baixo grau. Sexto, eu apreciaria uma verificação dos níveis de testosterona total e livre, pois níveis baixos podem piorar a DE e reduzir a produção de óxido nítrico. Ambos os números importam. Um homem pode ter testosterona total normal, mas testosterona livre baixa e ainda apresentar sintomas. Sétimo, vamos incluir um painel metabólico completo para avaliar a função renal, já que a doença renal crônica está fortemente ligada à saúde vascular. Muitos homens com mais de 60 anos têm uma função renal ligeiramente reduzida sem saber. Oitavo, você poderia solicitar um teste de estresse cardíaco se houver algum risco cardíaco no meu perfil? Isso é especialmente importante se você tem sido sedentário ou tem vários fatores de risco, porque começar um programa de exercício sem avaliar o status cardíaco é algo que precisamos fazer com cuidado. Nono, qual é o meu HbA1c para monitorar as tendências de açúcar no sangue nos últimos 3 meses? Isso dá uma visão melhor do controle de açúcar no sangue a longo prazo do que uma glicose em jejum isolada. Décimo, por fim, um hemograma completo para verificar anemia ou outros fatores. A anemia reduz a entrega de oxigênio para todo o corpo, incluindo o tecido vascular, e é surpreendentemente comum em homens com mais de 60 anos, muitas vezes devido à deficiência de ferro ou a doenças crônicas iniciais. Esses testes são recomendados por diretrizes da Associação Americana do Coração, 2021, Circulation, da Sociedade Japonesa de Circulação, 2022, e da Associação Europeia de Urologia, 2024, European Urology. Use-os para iniciar uma conversa, e não para se autodiagnosticar. O seu médico é o seu parceiro nisso, e chegar com perguntas específicas e informadas mostra que você está pronto para levar isso a sério. A maioria dos médicos realmente aprecia um paciente engajado. Mais uma coisa, se o seu médico descartar a DE como simplesmente parte do envelhecimento, sem pedir pelo menos um painel básico, é completamente apropriado pedir uma referência para um urologista ou cardiologista que se especialize em saúde vascular. Você merece uma avaliação completa. Tratamentos atuais, o que funciona, o que não funciona e o que está por vir. No lado dos tratamentos, vamos cobrir o que está disponível hoje, de forma honesta e completa, porque você merece o quadro inteiro. Medicações. As medicações de primeira linha atuais para DE são os inibidores da PDE5. Pense neles como bombas temporárias que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos. Sildenafila, Viagra e Tadalafila, Cialis, funcionam ampliando os efeitos do óxido nítrico que o seu corpo ainda produz, basicamente tornando um sinal fraco mais forte. Elas são eficazes para muitos homens,
como as diretrizes de 2024 da Associação Europeia de Urologia, relatando taxas de resposta entre 60% e 80% em diferentes faixas etárias. No entanto, elas trazem considerações reais. Podem causar dores de cabeça, rubor facial, distúrbios visuais e, o que é importante, quedas perigosas na pressão arterial quando combinadas com medicamentos de nitrato usados para doenças cardíacas. Elas também não reparam o dano vascular subjacente. Pense nelas como aumentar o volume de um rádio com uma antena falhando. O som fica mais alto temporariamente, mas a antena ainda precisa ser consertada. Intervenções no estilo de vida, aqui é onde vêm os resultados mais duradouros e significativos. Um estudo de referência de 2021, randomizado e controlado, da Universidade de Oslo, publicado no European Journal of Preventive Cardiology, mostrou que caminhadas aeróbicas regulares melhoraram a função erétil em 60% dos participantes com DE vascular leve a moderada, comparável às taxas de resposta de medicamentos, mas com benefícios cardiovasculares que vão muito além do quarto. Um estudo de 2023 da Sociedade Coreana de Medicina Sexual e Andrologia, publicado no International Journal of Impotence Research, destacou como os nitratos dietéticos, encontrados em abundância na beterraba, aumentam naturalmente a produção de óxido nítrico por uma via que não depende de células endoteliais danificadas. Essa é uma distinção crucial. Até homens com disfunção endotelial significativa podem acessar essa via. Terapias emergentes. Ensaios clínicos em andamento, incluindo um estudo multicêntrico coordenado pelo Centro Nacional de Geriatria e Gerontologia do Japão, 2023, Geriatrics and Gerontology International, estão investigando a terapia de ondas de choque de baixa intensidade combinada com suplementação de nitratos dietéticos como um método para estimular a formação de novos vasos sanguíneos no tecido peniano. Os resultados iniciais são promissores, não como uma cura, mas como uma forma de complementar intervenções no estilo de vida. Terapias com plasma rico em plaquetas e abordagens com células-tronco também estão sendo estudadas, embora ainda sejam experimentais e não estejam prontas para uso clínico rotineiro. No final das contas, os medicamentos têm seu lugar. Eles podem oferecer confiança e alívio dos sintomas enquanto você constrói os hábitos de estilo de vida que abordam as causas profundas. Mas para homens com mais de 60 anos com disfunção erétil vascular, a mudança no estilo de vida não é um extra opcional, é o tratamento real. O protocolo que vem no próximo capítulo é construído sobre essa base. O protocolo, seu plano de ação semana a semana. Aqui está o cerne de tudo, o protocolo que pode virar o jogo. Eu quero que você pense nisso como uma receita que estou escrevendo especialmente para homens com mais de 60 anos com disfunção erétil vascular, com doses exatas, horários exatos e um cronograma de aumento realista, para que você nunca force a barra rápido demais. Vamos deixar isso bem claro. Pilar 1. Nitratos da dieta. O impulso natural de óxido nítrico. O que tomar? Suco de beterraba, 8 onças fluidas, aproximadamente 240 ml, contendo no mínimo 400 mg de nitratos da dieta por porção. Procure por variedades prensadas a frio e não pasteurizadas, ou um pó concentrado de beterraba padronizado clinicamente misturado em água, se o suco não estiver disponível. Verifique o rótulo quanto ao conteúdo de nitratos. Isso é importante. Quando tomar? Logo pela manhã, de 30 a 45 minutos antes do café da manhã. Pesquisas do Grupo de Medicina Cardiovascular da Universidade de Oxford, 2022, British Journal of Nutrition, mostraram que tomar nitratos da dieta com o estômago vazio maximiza a absorção por meio da via de conversão enterossalivária, de nitrato-nitrito óxido nítrico. Sua saliva desempenha um papel crítico nesse processo. Por isso, você não deve usar enxaguante bucal antibacteriano imediatamente antes ou depois de beber o suco de beterraba, pois ele mata as bactérias orais responsáveis pela conversão. Por que funcionara? Um estudo de 2022 da Universidade de Oxford, baseado em pesquisas fundamentais da Universidade de Osaka, 2023, Aging Cell, demonstrou que a ingestão consistente de nitratos da dieta aumenta a biodisponibilidade sistêmica de óxido nítrico em 15 a 21%, relaxando diretamente o músculo liso arterial e melhorando a velocidade do fluxo sanguíneo. Pense nisso como abrir completamente uma torneira que estava meio fechada. Essa via contorna as células endoteliais danificadas que não conseguem produzir óxido nítrico de forma eficiente,
tornando-a excepcionalmente eficaz em homens cujos vasos arteriais já estão deteriorados. Cuidados importantes. Se você toma medicamentos à base de nitratos para doenças cardíacas, como nitroglicerina ou mononitrato de isosorbida, não adicione nitratos da dieta concentrados sem consultar primeiro seu cardiologista. A combinação pode causar hipotensão perigosa. Se você tem pressão arterial baixa, abaixo de 100 a 60 em repouso, comece com metade da porção, 4 onças fluidas, nas 2 primeiras semanas e monitore como se sente. Se sentir desconforto digestivo significativo, troque para beterrabas cozidas, 1 xícara diária, ou pó de beterraba em uma dose inicial menor. Homens com histórico de pedras nos rins devem consultar o médico, pois a beterraba é rica em oxalatos. Cronograma de aumento. Semanas 1-2. 4 onças fluidas, 120 ml diários, pela manhã em jejum. Deixe seu sistema digestivo se ajustar. Semanas 3-4. Aumente para 6 onças fluidas, 180 ml diários. Observe qualquer mudança de cor na urina. Isso é inofensivo, mas pode assustar se você não esperar por isso. A partir da semana 5, dose completa de 8 onças fluidas, 240 ml diários. Essa é sua dose de manutenção. Continue indefinidamente como parte da sua rotina matinal. Pilar 2. Exercício aeróbico. O movimento que abre as artérias. O que fazer? Caminhada rápida. Uma caminhada com propósito, balançando os braços e com o batimento cardíaco ligeiramente elevado, não um passeio casual. Seu ritmo-alvo deve deixar você capaz de falar em frases curtas, mas não de manter uma conversa completa com facilidade. Isso é o seu ponto ideal aeróbico. Quando fazer? Dentro de 60 minutos após tomar o suco de beterraba, idealmente de 30 a 45 minutos depois de beber. Um ensaio de 2020 da Universidade de Gotemburgo, publicado no Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, descobriu que combinar nitratos da dieta com exercício aeróbico produz melhorias sinérgicas na função endotelial, significativamente maiores do que qualquer intervenção isolada. O mecanismo proposto é que o aumento do fluxo sanguíneo induzido pelo exercício amplifica o sinal vasodilatador iniciado pelo óxido nítrico. Essencialmente, o movimento ajuda a distribuir e utilizar o óxido nítrico que o suco de beterraba ajudou a criar. Os pesquisadores identificaram a ativação das vias AMKPU como um mecanismo-chave. Essas são chaves de energia celular que, quando ativadas pelo exercício, incentivam suas artérias a produzir mais óxido nítrico de forma independente ao longo do tempo. Frequência: 5 dias por semana. Escolha 2 dias de descanso consecutivos. Seu corpo se adapta e se recupera durante o descanso, não durante a atividade em si. Cronograma de aumento gradual. Semana 1, 15 minutos por sessão em um ritmo confortável. Foque na consistência, não na intensidade. Se você não tem sido ativo recentemente, esse é o seu único objetivo: comparecer por 15 minutos, 5 dias por semana. Semana 2, 20 minutos por sessão. Aumente ligeiramente o ritmo se a semana 1 parecer gerenciável. Semana 3, 25 minutos por sessão. Em 2 dos 5 dias, tente incluir uma inclinação suave, como uma leve subida ou uma inclinação de esteira de 1 a 2%, para aumentar de forma modesta a demanda cardiovascular. Semana 4, 30 minutos por sessão no seu ritmo-alvo animado. Essa é a duração de manutenção. Semana 5 a 8, mantenha 30 minutos 5 dias por semana. Foque em sustentar o ritmo ao longo dos 30 minutos inteiros, sem pausas. Semana 9 em diante. Se você estiver se sentindo forte e seu médico autorizar, você pode estender para 35 a 40 minutos em 2 ou 3 dias por semana. Mas 30 minutos, 5 dias por semana, é realmente suficiente, mas nem sempre é melhor. Modificações: se caminhar causar dor nas articulações dos joelhos ou quadris, a natação é uma excelente substituição, com benefícios cardiovasculares equivalentes. A resistência da água fornece um estímulo aeróbico de baixo impacto adicional. O ciclismo estacionário é outra opção forte. Se você tiver artrite grave, exercícios aeróbicos baseados em cadeira por 30 minutos podem oferecer benefícios cardiovasculares significativos. Consulte um fisioterapeuta para uma rotina personalizada. Atenção! Se você sentir dor no peito, falta de ar significativa, tontura ou palpitações cardíacas durante o exercício, pare imediatamente e entre em contato com seu médico antes de retomar. Realize um teste de estresse cardíaco antes de começar esse protocolo se você não se exercitar regularmente há mais de 2 anos,
ou se tiver doença cardíaca conhecida ou múltiplos fatores de risco cardiovascular. Pilar 3. Otimização do sono. O ciclo de reparo noturno-alvo: 7 a 8 horas de sono ininterrupto por noite. Isso não é um descanso opcional, é um período ativo de reparo vascular. Durante o sono profundo, o corpo libera hormônio de crescimento, reduz o cortisol e passa por regeneração de células endoteliais. Uma análise de 2022, publicada no Journal da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, EFSA, associou duração crônica de sono abaixo de 6 horas a um desregulamento significativo do cortisol e ao endurecimento acelerado das artérias em homens acima de 55 anos. Alvo para horário de dormir: na cama até às 22 às 22h30. A produção de testosterona atinge o pico nas primeiras horas da manhã, mas isso só ocorre se o ciclo de sono começar cedo o suficiente para incluir fases adequadas de sono de ondas lentas, que tendem a ocorrer na primeira metade da noite. Passos práticos para melhorar a qualidade do sono. Evite telas, celulares, tablets, televisão por 45 minutos antes de dormir. A luz azul suprime a produção de melatonina. Mantenha o quarto fresco, 65 a 68 graus Celsius. 18 a 20 graus Celsius é o intervalo de temperatura ideal para a qualidade do sono, de acordo com dados da Fundação Nacional do Sono. Evite álcool nas 3 horas antes de dormir. Embora o álcool possa induzir sonolência, ele perturba a arquitetura do sono REM e piora significativamente a apneia do sono. Se você roncar muito ou tiver sido informado de que para de respirar durante o sono, pergunte ao seu médico sobre um estudo do sono. A apneia obstrutiva do sono é extremamente comum em homens acima de 60 anos e é uma causa direta e independente de disfunção erétil e doença cardiovascular por meio de hipóxia noturna crônica e ativação do sistema nervoso simpático. Tratar com o dispositivo CPAP mostrou melhorar a função erétil independentemente de qualquer outra intervenção. Pilar 4. Suplementação-alvo. A camada de suporte bioquímico. L-arginina, dose 1.500 mg 2 vezes ao dia, total de 3.000 mg por dia, tomada junto das refeições para reduzir o desconforto gastrointestinal. Horário: uma vez no café da manhã, uma vez no jantar. Por quê? A L-arginina é o precursor bioquímico direto do óxido nítrico na via Enos, óxido nítrico sintase endotelial. Uma meta-análise de 2019 no Journal of Sexual Medicine, com base em dados de ensaios randomizados globais, mostrou que a suplementação de L-arginina em doses de 1.500 a 5.000 mg diários melhorou significativamente os scores de função erétil em comparação com placebo em homens com disfunção erétil vascular de leve a moderada. Um estudo subsequente de 2021 no Cell Metabolism, de pesquisadores europeus, confirmou uma melhoria de 25% na reatividade vascular com suplementação consistente combinada com intervenção dietética. Aumento gradual. Comece com 1.000 mg uma vez ao dia na primeira semana para avaliar a tolerância. Na semana 2, aumente para 1.000 mg 2 vezes ao dia. A partir da semana 3, vá para a dose completa de 1.500 mg 2 vezes ao dia. Cuidado! Se você tiver histórico de vírus herpes simplex, herpes labial ou genital, a L-arginina pode desencadear surtos ao alterar o equilíbrio arginina-lisina. Nesse caso, comece com 500 mg uma vez ao dia e tome 1.000 mg de L-lisina simultaneamente, para compensar esse efeito, ou discuta com seu médico antes de iniciar. Não tome L-arginina se você tiver tido um infarto recente. Evidências clínicas sugerem que ela pode ser prejudicial no período agudo pós-infarto. Se você usar medicamentos para pressão arterial, monitore sua pressão com mais frequência ao começar, pois a L-arginina tem efeitos hipotensores leves. Adição opcional: L-citrulina. Dose: 1.000 mg uma vez ao dia, pela manhã, junto com o suco de beterraba. Por quê? A L-citrulina se converte em L-arginina nos rins de forma mais eficiente do que a L-arginina oral por si só, e ela evita o metabolismo de primeira passagem que reduz a biodisponibilidade da L-arginina. Um estudo de 2011 da Universidade de Foggia, na Itália, publicado na revista Urology, mostrou que 1.500 mg de L-citrulina diários melhoraram os scores de rigidez da ereção em homens com disfunção erétil leve. Você pode tomar L-citrulina sozinha ou junto com L-arginina. A combinação de ambas em doses moderadas é uma abordagem clínica comum para homens que toleram cada uma individualmente. Aumento gradual. Comece com 500 mg na primeira semana.
depois aumente para 1000 mg a partir da segunda semana em diante. Pilar 5. Padrão alimentar, a fundação anti-inflamatória. Abordagem calórica. Em vez de contar calorias de forma rigorosa, foque em reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, lanches embalados, fast food, produtos de farinha refinada, bebidas adoçadas com açúcar e substituir essas calorias por alimentos integrais. Para homens com gordura abdominal significativa, circunferência da cintura acima de 40 polegadas é o limite clínico. Visar um déficit calórico modesto de 300 a 500 calorias por dia, provenientes de fontes de carboidratos, é uma estratégia prática. Um estudo metabólico coreano de 2023, publicado no International Journal of Impotence Research pela Sociedade Coreana de Medicina Sexual e Andrologia, mostrou que reduzir a ingestão de carboidratos refinados em homens com sobrepeso acima de 55 anos diminuiu a conversão de estrogênio, aromatização da testosterona em estradiol no tecido adiposo e aumentou os níveis de testosterona livre em 12 semanas. Alimentos prioritários para adicionar: folhas verdes escuras, espinafre, rúcula, couve, 2 xícaras diárias. Elas são algumas das fontes dietéticas mais ricas em nitratos, depois da beterraba. Peixes gordurosos, salmão, cavalinha, sardinhas. 3 porções por semana. Os ácidos graxos ômega 3 reduzem a inflamação arterial e melhoram a função endotelial. Nozes. Um punhado pequeno, 1 onça, diário. O conteúdo de L-arginina nas nozes oferece um efeito precursor modesto. Seus polifenóis também reduzem o estresse oxidativo. Chocolate amargo, menos 70% de cacau, 1 a 2 quadrados diários. Os flavonóis no chocolate amargo estimulam a atividade da ENOS diretamente, um achado replicado em vários ensaios cardiovasculares europeus. Suco de romã, 4 onças diárias, sem açúcar. Um estudo piloto de 2007 da USLI e replicações subsequentes na Europa mostraram que o suco de romã rico em polifenóis melhorou os scores de função erétil e o fluxo sanguíneo peniano após 4 semanas de consumo diário. Alimentos prioritários para reduzir: carnes processadas, bacon, linguiça, carnes frias, altas em sódio e gordura saturada, promovem a inflamação arterial. Laticínios integrais em grandes quantidades. O consumo moderado é aceitável, mas o excesso de gordura saturada compete com os ácidos graxos insaturados para incorporação nas membranas celulares arteriais, reduzindo sua flexibilidade. Álcool. Mais de 1 a 2 doses padrão por dia piora a disfunção erétil e perturba a arquitetura do sono. Pense no álcool como um vasodilatador temporário com consequências vasoconstritoras a longo prazo. Açúcar adicionado promove a resistência à insulina, o que prejudica diretamente a produção de óxido nítrico endotelial. A rotina diária combinada: manhã, 15 a 20 minutos no total. Acorde, beba 8 onças de suco de beterraba em jejum, 2 minutos. Tome 1000 mg de L-citrulina junto com o suco, 30 segundos. Prepare e coma um café da manhã rico em proteínas, ovos, iogurte grego, salmão defumado, com folhas verdes escuras, 15 minutos. Tome 1.400 mg de L-arginina junto com o café da manhã, 30 segundos. 30 a 45 minutos após o suco. Comece sua caminhada rápida de 30 minutos. Noite, janta leve e cedo, antes das 19h30. Priorize vegetais, proteínas magras e carboidratos complexos moderados. Tome 1.400 mg de L-arginina junto com a janta. Relaxe a partir das 21h30. Apague as luzes, evite telas. Vá para a cama entre 22 horas e 22h30. A sinergia é explicada de forma simples. Seu suco de beterraba abre a torneira. Sua caminhada aumenta a pressão da água e treina os canos para ficarem abertos ao longo do tempo. Seu sono permite que o encanador trabalhe durante a noite. Seus suplementos fornecem os materiais brutos que o encanador precisa para fazer o trabalho. Sua dieta remove a ferrugem que continua entupindo tudo. Separadamente, cada um ajuda. Juntos, eles criam o que um artigo de 2021 na Nature Metabolism descreveu como um efeito cumulativo na saúde mitocondrial, ativando o PGC-1-alfa, um regulador mestre da produção de energia celular, enquanto simultaneamente reduz a inflamação impulsionada pelo NF-κB. Pense nisso como lubrificar um motor enferrujado ao mesmo tempo em que desentope um ralo entupido. O motor funciona melhor, a água flui livremente e você está fazendo os dois com apenas 5 minutos de preparação pela manhã. Tabela resumo semana a semana.
Semana, suco de beterraba, duração da caminhada, L-arginina, L-citrulina, long prolong com Portland, que dura 3 minutos para 3 dias, 1000 miligramas uma vez ao dia, 500 miligramas uma vez ao dia, 1 abagatos ficarão excepcionais. 2, 6 onças diárias, 20 minutos para 5 dias, 1000 miligramas 2 vezes ao dia, 1000 miligramas uma vez ao dia, 1 para 5 dias, 1 miligramas ovegratos para 3 dias, 1.500 miligramas 2 vezes ao dia, 1000 miligramas uma vez ao dia, 1 nio para 3 dias, 1 miligramas uma vez ao dia, 1 miligramas uma vez ao dia, 1 miviogratos para 3 dias, 1 decontret mais, 1 miligramo na criatura que continua excepcional, 1.500 miligramas 2 vezes ao dia, 1000 miligramas uma vez ao dia. Na semana 8, marque uma consulta de acompanhamento com o seu médico. Leve o seu registro de sintomas, o seu registro de exercícios e as suas medições de pressão arterial matinal, se você as tiver anotado. Você vai ter algo concreto para mostrar, e o seu médico vai ter algo significativo para responder. 5 mitos que estão deixando os homens presos. Vamos esclarecer alguns mitos, porque a desinformação nessa área é realmente prejudicial. Ela deixa os homens parados quando poderiam estar avançando. Mito 1. A disfunção erétil é só psicológica. Errado, e isso me frustra, porque fez tantos homens se sentirem envergonhados em vez de buscarem uma avaliação adequada. Embora fatores psicológicos como ansiedade de desempenho, depressão e estresse no relacionamento tenham um papel importante, uma análise de 2018 publicada no The Lancet por pesquisadores afiliados à Sociedade Europeia de Cardiologia mostrou que 70% dos casos de DE em homens acima de 60 anos são principalmente de origem vascular. A psicologia importa, mas na maioria dos casos, ela é consequência da fisiologia. Cuide das artérias, e a confiança frequentemente vem de forma natural. Mito 2. Só um medicamento resolve. Não é verdade. E as evidências são bem enfáticas nisso. Um ensaio randomizado de 2020 publicado no JAMA Internal Medicine, baseado em dados de uma coorte japonesa, descobriu que mudanças estruturadas no estilo de vida, especificamente exercícios aeróbicos combinados com modificações na dieta, reverteram a DE em aproximadamente 40% dos participantes ao longo de 12 meses. Mais importante ainda, esses homens mantiveram as melhorias no acompanhamento de 24 meses, enquanto os grupos que usaram apenas medicamentos não mostraram ganhos sustentados após parar o tratamento. Os comprimidos gerenciam os sintomas, as mudanças no estilo de vida abordam as causas. Mito 3. É inevitável com a idade. Falso, e esse mito é talvez o mais prejudicial, porque leva à inação completa. O relatório global de 2022 da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre envelhecimento e saúde sexual, destaca dados de múltiplos estudos de coortes sobre longevidade na Ásia, mostrando que homens que mantêm um estilo de vida fisicamente ativo e anti-inflamatório ao longo dos 60 e 70 anos têm taxas de DIE significativamente mais baixas do que homens sedentários da mesma idade. O envelhecimento biológico é real, mas o destino biológico não é fixo. Mito 4. Exercício não ajuda se você estiver acima do peso. Isso foi completamente desmascarado por um estudo de 2019 publicado no BMG, usando dados do Registro de Saúde coreano, que demonstrou que até caminhadas regulares moderadas, independentemente do peso inicial, reduziram o risco de DE em aproximadamente 30% ao longo de 3 anos. Você não precisa atingir um peso ideal para que o exercício ajude as suas artérias. Você precisa se mexer. O movimento em si é terapêutico, independentemente do que a balança diz. Mito 5. Suplementos são um desperdício de dinheiro. A realidade é mais nuanceada. Alguns suplementos realmente não têm evidências sólidas, e a indústria de suplementos merece ceticismo. Mas a suplementação direcionada, com base racional em mecanismos e com bom suporte de ensaios clínicos, é outra história. Um artigo de 2021 publicado na Cell Metabolismo, de pesquisadores europeus, mostrou que a L-arginina, em doses clinicamente apropriadas combinadas com intervenção dietética, melhorou a reatividade arterial em 25% em comparação com o placebo ao longo de 12 semanas. A frase-chave é combinada com intervenção dietética. Os suplementos são uma camada de suporte, não uma substituição para a base. Usados corretamente, com orientação médica adequada, eles valem a pena considerar o seu plano de ação antes de amanhã de manhã.
Para encerrar, aqui está o que eu quero que você faça antes do meio-dia de amanhã. E eu digo antes do meio-dia de amanhã, não em algum dia vago. Algum dia não é um dia da semana. Primeiro, passe na loja hoje ou peça online. Suco de beterraba, garrafas de 8 onças ou um pó concentrado com conteúdo de nitrato verificado. Amanhã de manhã, sirva 4 onças, a nossa dose inicial da semana 1, e beba antes do café da manhã, com o estômago vazio. Isso é tudo. Esse é o seu primeiro ato de cuidado com as artérias. Leva 90 segundos. Agora você tem um compromisso real no jogo. Segundo, calce os sapatos que você tem aí agora, não os ideais para caminhada, nem os que você está pensando em comprar, e dê uma caminhada de exatamente 12 minutos hoje. Não amanhã, hoje mesmo. Pesquisas do Instituto Cooper, publicadas no Journal of the American College of Cardiology em 2018, confirmaram que até mesmo sessões únicas de caminhada moderada ativam a liberação imediata de óxido nítrico endotelial, dentro de 8 a 12 minutos após o início. 12 minutos não é algo aleatório, é quando o seu endotélio começa a responder a você na linguagem que ele entende. 12 minutos hoje viram 15 na semana que vem, 20 na outra. Estamos construindo uma arquitetura de hábitos, não correndo uma sprint. Terceiro, na janta de hoje à noite, eu quero que você faça uma troca simples. Substitua o óleo que você usa para cozinhar agora, óleo vegetal, óleo de milho, margarina, por azeite extra virgem. Só uma troca, uma garrafa. As pesquisas sobre o padrão dietético mediterrâneo que discutimos antes não exigiram que os homens reformassem toda a cozinha no primeiro dia. Elas pediram um movimento consistente na direção certa. A janta de hoje é só um ponto no meio de um conjunto de dados longo, e este é o seu primeiro ponto limpo. Quarto, mande uma mensagem ou ligue para o seu médico esta semana, não para relatar uma crise, mas para pedir um painel simples, glicose em jejum, HbA1c, painel lipídico e, se o seu médico concordar, os níveis de testosterona livre e total. Esses 4 números vão te dizer mais sobre o seu terreno vascular e hormonal do que qualquer questionário de sintomas. Conhecimento não é sinônimo de ansiedade, é o mapa. Você não pode navegar por um território que se recusa a mapear. Quinto, e eu quero que você preste atenção nisso com cuidado, porque homens na faixa dos 60 e 70 anos quase sempre pulam essa etapa. Conte para alguém, um parceiro, um amigo de confiança, o seu filho adulto, o seu médico. Não todos os detalhes, só o que parecer certo. O isolamento em torno desse tema é, por si só, um estressor fisiológico. Um estudo de 2020 publicado no Psychosomatic Medicine, de pesquisadores da University College London, mostrou níveis mensuráveis de cortisol elevados e testosterona suprimida em homens que relataram alta ocultação de vergonha em relação a preocupações com a saúde sexual, independentemente do status de saúde real. Vergonha não é só uma emoção, é um disruptor hormonal. Falar reduz a vergonha. Menos vergonha reduz o cortisol. Menos cortisol permite que a testosterona funcione. A biologia segue o comportamento. Esse é o seu plano de 5 passos para antes do meio-dia de amanhã. Suco de beterraba, caminhada de 12 minutos, uma troca de azeite, uma ligação para o seu médico, uma conversa honesta com alguém em quem você confia. 5 passos, todos gerenciáveis, nenhum deles exigindo uma receita, uma academia ou uma mudança completa de personalidade. O jogo longo, dos meses 2 ao 12. Quero ser honesto com você do jeito que um bom médico é. As mudanças que estamos discutindo são reais, baseadas em evidências e levam tempo. As suas artérias não endureceram da noite para o dia. A sua produção de óxido nítrico não diminuiu em uma única estação. A biologia que te trouxe a este vídeo se acumulou ao longo de anos, às vezes décadas, de padrões alimentícios, acúmulo de estresse, disrupção do sono e descondicionamento gradual. Reverter isso não é uma limpeza de 30 dias. É uma reforma de 12 meses em uma casa que foi construída bem, mas que precisa de manutenção há algum tempo. Aqui está o que as pesquisas nos dizem sobre o cronograma, porque acho que os cronogramas importam muito para homens que estão acostumados a ver resultados ou param de aparecer. As semanas 1 a 4 são sobre adaptação neurológica e formação de hábitos, não sobre mudanças vasculares dramáticas. O seu cérebro está aprendendo novos padrões. O seu microbioma intestinal está começando a se alterar em resposta ao aumento da ingestão de polifenóis. O seu endotélio está recebendo novos sinais, mas ainda não se remodelou estruturalmente. Você pode notar coisas pequenas, um pouco mais de energia pela manhã, uma qualidade de sono ligeiramente melhor, uma sensação de controle que vem de ações deliberadas. Isso é real,
Não descarte como efeito placebo. Respostas placebo em homens com mais de 60 anos que iniciam programas de estilo de vida estruturados foram mostradas em ensaios controlados para se correlacionar com uma regulação genuína do sistema nervoso simpático, ou seja, até a expectativa de melhora cria mudanças fisiológicas mensuráveis. Você não está imaginando, você está começando. Os meses 2 e 3 são quando os estudos de função endotelial começam a mostrar melhorias mensuráveis na dilatação mediada pelo fluxo. Um artigo fundamental do Departamento de Fisiologia Humana da University of Exeter, publicado em Hypertension em 2017, acompanhou homens que combinavam suplementação diária de beterraba com exercício aeróbico moderado e mostrou melhorias estatisticamente significativas na dilatação mediada pelo fluxo da artéria braquial, a nossa medida padrão de ouro para a saúde endotelial, por volta da 8ª semana. No terceiro mês, as melhorias eram aproximadamente equivalentes às vistas com medicação antihipertensiva de baixa dosagem. As suas artérias estão se remodelando. Você não vai ver isso no espelho, mas está acontecendo. Os meses de 4 a 6 geralmente trazem as primeiras melhorias notáveis na saúde sexual dos homens depois de intervenções de estilo de vida estruturadas. O estudo de intervenção de estilo de vida australiano que eu mencionei no capítulo 7 mostrou que a maioria dos homens que relataram uma melhora significativa na função erétil fez isso entre os meses 4 e 6, e não no mês 1. Isso é importante porque os homens que esperam resultados no mês 1 e não os veem, frequentemente abandonam o programa no mês 2. Você não está falhando se nada de dramático aconteceu até a semana 6. Você está exatamente no cronograma. Os meses 7 a 12 são de consolidação e acumulação de benefícios. Nessa etapa, se você manteve o exercício aeróbico, as modificações na dieta, a atenção ao sono e a suplementação direcionada que discutimos, o seu perfil de risco cardiovascular geralmente já mudou de formas que serão refletidas no seu exame físico anual. Pressão arterial em repouso mais baixa, glicose em jejum melhorada, triglicerídeos reduzidos, HDL aumentado. Essas não são efeitos colaterais de melhorar a saúde sexual, são as mesmas mudanças biológicas, medidas de formas diferentes. A função erétil e a saúde cardiovascular compartilham o mesmo sistema vascular. Quando você repara um, você repara o outro. Tanto o seu cardiologista quanto o seu quarto vão notar a diferença. Os dados de acompanhamento de 24 meses dos estudos de intervenção de estilo de vida, como o ZIGO-AF, mostram consistentemente um padrão que vale a pena internalizar. Os homens que entenderam o porquê por trás de cada intervenção mantiveram a adesão de forma significativamente melhor do que os homens que receberam apenas um protocolo. É por isso que este vídeo tem essa duração. Eu não estou tentando entreter você com ciência. Estou tentando dar a você um entendimento mecanicista suficiente para que, quando a sua motivação cair, e ela vai cair, porque você é humano, você possa voltar ao raciocínio, e não apenas ao hábito. O raciocínio é a âncora. Uma palavra final do médico. Eu pratico medicina há tempo suficiente para ter me sentado frente a frente com milhares de homens que vieram me consultar sobre exatamente esse problema. Homens na casa dos 60 anos que eram vibrantes, realizados, amados pelas suas famílias, respeitados nas suas comunidades e completamente convencidos de que algo irrecuperável havia sido perdido. O que eu quero dizer a esses homens, e o que eu quero dizer a você, é que, na medicina, temos uma frase que usamos com cuidado: fator de risco modificável. Isso significa algo que contribui para a doença, mas que pode ser alterado por ações humanas. Quase tudo o que discutimos hoje é um fator de risco modificável. A sua produção de óxido nítrico é modificável. A sua inflamação endotelial é modificável. O ambiente de suporte para o seu testosterona é modificável. A sua arquitetura do sono é modificável. O seu padrão alimentar é modificável. A sua resposta ao estresse é modificável. Nenhum desses é um defeito de caráter. Nenhum deles é uma sentença permanente. São sistemas biológicos que respondem a entradas, e agora você tem um entendimento prático de muitas das entradas mais importantes. Quero encerrar com algo que um paciente me contou e que eu penso com frequência. Ele tinha 71 anos, era um engenheiro civil aposentado, e voltou para me ver 14 meses depois da nossa conversa inicial sobre DE, que ele iniciou passando um pedaço de papel dobrado pela minha mesa, com as letras E e D escritas, porque não conseguia dizer as palavras. Aos 14 meses, ele se sentou e disse: Eu vim porque queria recuperar algo. O que eu ganhei foi algo que eu não esperava.
Me interessei pela minha própria saúde pela primeira vez desde os meus 30 anos. A outra coisa também voltou. Mas isso é quase secundário agora. Esse é o presente escondido dentro desse problema específico. Os homens que se envolvem seriamente com a saúde erétil como um sinal vascular e metabólico, e não como uma falha mecânica embaraçosa, quase universalmente acabam mais saudáveis de formas que vão muito além do quarto. Pressão arterial mais baixa, peso melhor, mais energia, cognição mais afiada, vida mais longa, porque as artérias que você está reabilitando ao seguir esse protocolo não são apenas as artérias penianas, são as artérias coronárias, as artérias cerebrais. As mesmas intervenções que restauram uma, restauram as outras. Você veio para este vídeo por um motivo. Espero que você esteja indo embora com 10. Obrigado por assistir. Cuide das suas artérias. Elas vão cuidar de você. Fontes científicas 1. Esposito K. Giuliano F. Di Palo C. et al. Segunda Universidade de Nápoles, 2004. Intervenção dietética mediterrânea estruturada melhorou significativamente os scores de função erétil em homens obesos com DE ao longo de 24 meses. JAMA 2911-24-2978-2984. 2. Kera M. Bhattacharya RK. Blick J. et al. Faculdade de Medicina Baylor, 2011. Terapia com testosterona combinada com modificação de estilo de vida produziu resultados superiores na função erétil em comparação com qualquer intervenção isolada em homens hipogonadais. Journal of Sexual Medicine, 8.12.347-3481-3. Montorzi P., Ravagnani PM, Gali S., et al., Centro Cardiológico Monzino, Milão, 2006. Mecanismo fisiopatológico comum liga a disfunção erétil e a doença arterial coronária por meio de disfunção endotelial e assimetria do diâmetro da artéria peniana. Journal Europeu do Coração, 2742, 2632, 2639. 4. Ferrini MG, Gonzalez Cadavid NF, Rashfer J. Departamento de Urologia da UCLA, 2017. Declínio da atividade da enzima sintase do óxido nítrico em tecido peniano envelhecido. Revisão com implicações para estratégias terapêuticas de restauração. Revista do Homem Envelhecido, 20 por 2, 65 por 75. 5. Vlacopoulos C., Rocas K. e Okemidizene, Stefanades C. Faculdade de Medicina de Atenas, 2005. Prevalência de doença arterial coronária assintomática em homens com disfunção erétil vasculogênica. Revisão que identifica a disfunção erétil como marcador independente de risco cardiovascular equivalente à angina leve. Urologia Europeia, 47 por 6, 84 por 8 dos 49. 6. Cormiuelo, Diciati M., Lorusso F., et al., Universidade de Foggia, 2011. Suplementação oral de L-citrulina melhorou os scores de rigidez da ereção em homens com disfunção erétil leve em um ensaio randomizado cruzado. Urologia, 77 por 1, 1192 e 122. 7. Foresta C., Careta N., Rossato M. et al., Universidade de Pádua, 2004. Expressão reduzida da enzima endotelial sintase do óxido nítrico no pênis de homens com disfunção erétil. Mecanismo vascular confirmado histologicamente. Journal de Andrologia, 55.2, 226, 231. 8. Hackett G., Cole N., Bartia M., et al., Heart of England NHS Trust, 20113. Terapia de reposição de testosterona melhorou a função sexual e parâmetros cardiometabólicos em homens com diabetes tipo 2 e hipogonadismo ao longo de 30 semanas. Journal de Medicina Sexual, Des Hypython 2, 1612, 16257. 9. Aversa A. Bruciches R. Franco Mano D. et al., Universidade de Roma Tor Vergata, 2010. Efeitos do undecanoato de testosterona sobre fatores de risco cardiovascular e aterosclerose em homens de meia idade com hipogonadismo de início tardio. Dados de acompanhamento de 24 meses. Journal de Medicina Sexual, 7 Hypython 3956, Hypython 3603. Des. Trompet A. Golvitzer E.S., Yadava K. et al., Universidade de Lausanne, 2014.
Metabolismo da microbiota intestinal de fibra dietética influenciou o tor inflamatório sistêmico e marcadores cardiovasculares por meio de vias de produção de ácidos graxos de cadeia curta. Medicina da natureza 20-Hypython 2 159 Hypython 166 11. Gupta BP, Murad MH, Clifton MM et al. Clínica Mayo 2011. Efeito da modificação do estilo de vida na função erétil, revisão sistemática e meta-análise de 740 homens em 6 ensaios randomizados que confirmaram o exercício aeróbico como terapia independente. Arquivos de Medicina Interna 171-810797-1803. 12. Billups KL, Bank AJ, Padma Nathan H. et al. Faculdade de Medicina da Universidade de Minnesota, 2005. Disfunção erétil como marcador sentinela de disfunção endotelial e doença cardiovascular subclínica. Dados de testes de reatividade da artéria braquial apresentados. Journal Internacional de Pesquisa sobre Impotência, 17 Sapil 1/S19/S26. 13. Vlachopoulos C., Jackson G., Stefanadis C., Montorsi P., Hospital Hippocratian de Atenas, 2013. Disfunção erétil no paciente cardiovascular, conexões fisiopatológicas e implicações clínicas revisadas de forma abrangente. Journal Europeu do Coração, 34, 27, 2034, 2046. 14. Ashore A.W., Lara Jha, Ciervo M. et al. Centro de Pesquisa em Nutrição Humana da Universidade de Newcastle, 2015. Modalidades de exercício e função endotelial. Revisão sistemática e meta-análise de dose-resposta de ensaios controlados randomizados. Exercício aeróbico identificado como a modalidade mais potente para a melhoria da dilatação mediada pelo fluxo. Medicina esportiva, 459-1333-711351. 15. Agarwala, Nandipati K.C., Sharma Rekha et al. Fundação Clínica Cleveland, 2006. Papel das espécies reativas de oxigênio na fisiopatologia da reprodução humana. Mecanismos de estresse oxidativo no tecido erétil revisados com implicações terapêuticas. Bioquímica aplicada e biotecnologia. 128.2.105.134. 16. Laukkanen T. Kana Zakardiev, Laukkanen J.A., Universidade do Leste da Finlândia, 2015. Banho de sauna associado a risco reduzido de eventos cardiovasculares fatais e mortalidade por todas as causas em uma coorte prospectiva de 20 anos. Mecanismo de proteína de choque térmico endotelial proposto. JAMA Medicina Interna. 175 Kapali-Col Antiter, 542 Kapali-Calvia, 17 Kapali-Calvia and Dyseria 2, 17 Kapali-Calvia and Invarious de Wormlich, 2010. Duração de sono e mortalidade por todas as causas, revisão sistemática e meta-análise. Tanto duração curta quanto a longa de sono associadas a risco cardiovascular e metabólico significativamente elevado. Sono, 33 Kapali-Col 585 Kapali-Calvia and Daily Imacio, 8. Kuj, Piantadosi C., Duncan R. et al., Cochin Hospital Gerald Changi de Singapura, 2011. Comparação dos efeitos de uma dieta de baixa energia e de programa de exercício estruturado na função erétil e endotelial em homens obesos ao longo de 24 semanas. Benefícios vasculares específicos do exercício confirmados independentemente da magnitude da perda de peso. Journal de Medicina Sexual, 8 Kapali-Col 8 to 868 Kapali-Col 2875. D9. Schulman S.P., Becker L.C., Cass D.A., et al., Faculty de Medicina de Johns Hopkins, 26. Terapia com L-arginina no infarto agudo do miocárdio. Resultados que confirmam a regulência dependente da dose da enzima endotelial sintase do óxido nítrico com contexto clínico apropriado. JAMA, 295 Kapali-Col 1, Kapali-Lady 1900, 585 Kapali 39. Yaffe F.A., Jenkins L., Alberson M., et al., Escola de Medicina da Universidade Tulane, 2016. Disfunção erétil, revisão abrangente contemporânea que abrange epidemiológico, fisiopatológico, diagnóstico e estratégias emergentes de manejo, incluindo intervenções de estilo de vida e vasculares. Nature Reviews Disease Primers,
2 Kapali 16003.